Vejamos agora alguns exemplos de análise multivariada, que é quando eu quero estudar a relação de duas ou mais variáveis. Normalmente nós empregamos um scatterplot, que é um gráfico de dispersão, para estudar o relacionamento de duas variáveis. Esse é um gráfico de análise bivariada especificamente. Nesse caso, eu vou criar um scatterplot a partir do Seaborn para verificar a relação entre balance, que é o saldo bancário, e o salário. E aí eu estou formatando também aqui o título executa. O que nós podemos observar? Que não há uma relação clara, uma relação linear, entre saldo bancário e salário. Ou seja, as duas variáveis parecem não estar diretamente relacionadas. Vamos agora criar um outro scatterplot com a relação entre saldo e idade, para ver se há algum tipo de comportamento. Veja a diferença dos gráficos, ok? Esse gráfico aqui embaixo ele mostra uma tendência. Algum padrão já foi detectado aqui. Nesse gráfico de cima, não há padrão algum. Normalmente você espera no scatterplot uma linha indo do canto inferior esquerdo para o canto superior direito, ou o contrário, não é? Do canto superior esquerdo para o canto inferior direito. Isso indica uma relação linear, positiva ou negativa. Nesse caso, veja que há algum padrão. À medida que a idade aumenta, parece haver um pequeno aumento do saldo bancário. Até porque a pessoa está se preparando para a aposentadoria, não é? Pode ter lá suas economias e assim por diante. Então há algum padrão, embora não esteja numa relação linear clara. Eu posso ainda criar um pairplot. Nesse caso, eu posso juntar todas essas variáveis em apenas uma única área de visualização. E assim eu consigo estabelecer o relacionamento de todas as variáveis e de uma variável com ela mesma. Eu, particularmente, detesto o pairplot, ok? Eu não acho que seja um gráfico útil, mas eu tenho que trazer também para você aqui o que está disponível, não é? Eu prefiro gráficos assim, individuais, que facilitem a leitura, a interpretação, a compreensão. Gráficos como esse aqui, que tem muita informação, em geral eles causam mais confusão do que qualquer outra coisa, só a minha opinião, obviamente. Vamos calcular a correlação entre as variáveis. Correlação você calcula entre variáveis numéricas, ok? Também é análise multivariada. Então, primeiro eu calculo a correlação. Veja que eu estou aplicando o DF, que é meu data frame. Estou filtrando com 3 colunas e calculando a correlação. Coloco isso na variável res. Agora eu chamo o heatmap, coloco o res e aí basicamente é só formatar o seu gráfico. Executa. O que nós podemos observar aqui? A correlação é um coeficiente que vai de -1 a +1. +1, alta correlação positiva. -1, alta correlação negativa. Próximo de 0, não há correlação. Correlação positiva indica aumenta uma variável, aumenta a outra. Correlação negativa, aumenta uma variável, diminui a outra. O que nós podemos observar aqui? Essa diagonal com valor 1 indica a correlação de uma variável com ela mesma. Então é claro que vai ser a maior possível, né? Nesse caso, correlação 1. E aí eu tenho os demais quadrantes. Veja que em todos os casos a correlação é muito próxima de 0, o que nos leva a crer que não há uma correlação forte entre salário, saldo bancário e idade. Isso não tem uma relação direta, pelo menos neste conjunto de dados, hein? Lembre-se que correlação não implica causalidade. Eu não posso, a partir desse gráfico, dizer que não há relação entre idade e salário. É para esse conjunto de dados não aparenta haver esse tipo de relacionamento. Ok? Correlação não implica causalidade, lembre-se disso. Eu também posso unir variável numérica com categórica. Claro que eu posso, para poder criar os meus gráficos. Se você estiver fazendo a formação na lista de dados, deve estar fazendo lá o curso de SQL para Data Science, não é? Você já aprendeu comigo o Group By. Pois bem, olha o Group By aqui, agora em linguagem Python. Mesma coisa, ok? Igualzinho. É o mesmo Group By que eu faço em SQL, estou fazendo agora em linguagem Python. Chamo o DF, faço o agrupamento. Agrupo por quem? Pela variável resposta e pelo salário. E então calculo a média. Observe o resultado. Quem não comprou o produto bancário, né, lá da empresa, etc., tinha como média salarial 57 mil. Quem comprou o produto tinha como média salarial 59 mil. Interessante, não? Uma linha de código substitui basicamente uma query SQL. Na prática, isso aqui é uma query SQL implementada através do Pandas. Posso calcular a média, posso calcular a mediana. Veja que nesse caso não há diferença entre ter comprado ou não o produto, a mediana é a mesma. Vamos colocar isso também em um gráfico, nesse caso um boxplot. Esse boxplot confirma o que está no cálculo da média. O
que nós vemos aqui? Quem não comprou o produto, então a variável resposta era no, tinha o salário abaixo da mediana, ok? Quem comprou o produto tinha o salário acima da mediana. Exatamente o que nós vimos no cálculo da média. Então, o comportamento claro é o seguinte: se o salário era menor, a pessoa não comprou o produto bancário. Se o salário era um pouco maior, então a chance de ter comprado o produto era realmente maior. Que, aliás, também faz todo sentido, né? Vamos agrupar agora educação por salário e calcular a média. Veja que interessante, hein? À medida que aumenta o nível educacional, o que acontece com o salário? Aumenta. Isso não é novidade para ninguém, não é? Quanto mais você estuda, mais se dedica à sua educação, a tendência é o seu salário aumentar. Está comprovado também nesse conjunto de dados. Isso aqui já é algo que nós vemos, claro, no dia a dia. Para concluir, vamos pegar a variável response, que tem sim ou não como valores, vamos converter para 1 ou 0. Ou seja, eu vou converter a variável para um formato numérico. Vou chamar de response flag, vou criar uma nova coluna. Executa, olha aqui no finalzinho, response flag. Para que eu fiz isso? Para poder criar um mapa de correlação com a variável educação, a variável estado civil e agora a variável response flag. Eu faço um pivot table do meu data frame, basicamente faço um ajuste no shape dos dados e então crio um heatmap. Executa. O que nós podemos observar aqui? Observe esse quadrante em verde com 0,18. O que isso quer dizer? Quando o cliente era solteiro, tá aqui ó, single, solteiro, e ele tinha como educação o ensino superior, que aqui é chamado de terciário, ele tinha uma alta correlação com a variável resposta, ou seja, provavelmente alguém que comprou lá o produto bancário. A pessoa era solteira, a pessoa tinha um alto nível educacional, provavelmente tinha um bom salário, embora não esteja aqui nesse gráfico. Consequentemente, uma pessoa que comprou o produto bancário. Assim como observe o quadrante vermelho, que tem 0,076. Embora a correlação seja muito baixa, dá para fazer uma análise. Quando a pessoa era casada, tá aqui ó, estado civil, casado, e o nível educacional era ensino primário, ou ensino fundamental, né? Nesse caso, a chance de comprar o produto bancário é muito menor. Faz sentido para você? Faz, não é? Se a pessoa está casada, ela tem lá as despesas naturais, não é, do casamento, ela tem o ensino primário, provavelmente tem um salário menor, a tendência de comprar o produto bancário é menor. Se a pessoa é solteira e tem, consequentemente, talvez, não é, um pouco menos de despesa, porque não tem ali a família, solteira, etc., e tem uma boa formação acadêmica, provavelmente ganha mais, deve, consequentemente, comprar o produto bancário. No próximo vídeo, nós concluímos o trabalho. Até lá.